Boa noite, Léo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Edu Panzi. Tava com saudades de você, Edu. Você se lembra da minha voz? Eu me recordo. Ela esteve ausente alguns dias aí, né, Edu? Teve fora. Mas agora tá bem. Tá voltando. É isso bem, que Léo? importa. Tudo bem, Dudu. A gente descobriu, né, vocês que acompanham a turma do Bate-Bola todos os dias, eu e Simões fizemos a denúncia aqui, que o Edu Panzi deu um miguezão pra curtir o carnaval, né, Simões? Aí cansou agora, voltou, já curtiu a folia. Bem-vindo de volta, Dudu. Valeu, Léo. Turma, vamos lá. Pedir aos internautas, aos espectadores, aos ouvintes, que mandassem aqui quem é o melhor time do Campeonato Mineiro até agora. Começo com você, Edu Panzi. Metade da fase de classificação, qual é o melhor time do Campeonato Mineiro? É cedo, né? Pra dizer qual é o melhor. Quando é assim, a gente se apega mais aos resultados. É, né? quem foi, né, o melhor time das 4 rodadas? Eu acho que até aqui o América talvez seja o mais regular. O Cruzeiro que esteja subindo o seu nível técnico nas últimas 2 rodadas, mas para não ficar em cima do muro, até aqui o América, até pela pontuação. Alexandre Simões, qual é o melhor time do Campeonato Mineiro até agora? Ô, Léo, são só 4 rodadas de um total que a gente pode ter aí de 12 jogos do campeão e do vice, né? Então, assim, o universo é muito pequeno, né? Metade da fase classificatória, o resultado mais significativo quem alcançou foi o Cruzeiro, vencendo o clássico contra o Atlético. O melhor desempenho é o do América, que é o líder da classificação geral, os mesmos 10 pontos do Cruzeiro, mas graças ao saldo de gols. Eu acho que na quinta-feira talvez a gente possa ter uma resposta um pouco mais clara quando os 2 times de melhor campanha se enfrentam, né? Esse Cruzeiro e América, ele é muito decisivo para quem vai ser o primeiro colocado, porque quem venceu o clássico fica muito próximo disso, não só da semifinal, como do primeiro lugar geral dessa fase classificatória, como a gente vai poder ver o Cruzeiro num outro clássico contra um adversário que ele tem tido muito mais dificuldades. Falei no Rádio Esportes de hoje, o retrospecto nos últimos 10 jogos do Cruzeiro contra o América é pior do que contra o Atlético. Ele ganhou mais e perdeu menos do Atlético do que contra o América, entendeu? E o América, por outro lado, vai ter o seu primeiro grande teste, que é encarar um time de Série A. Quem é a grande surpresa do Campeonato Mineiro até agora, Edu? O que te surpreendeu nessas 4 rodadas? Eu acho que nada me surpreendeu ainda no campeonato, assim, de impactante. Mas o início do América, ele é acima da expectativa. As goleadas, o time rendendo bem, parece que psicologicamente está recuperado do baque que foi a queda, né? O 2023 muito ruim, ainda é cedo para falar isso. Não vou chamar de grande surpresa, mas o que me surpreendeu mais positivamente nesse início, nessas rodadas iniciais, que eu repito, é um recorte muito pequeno, de novo o América. Eu assino embaixo, Du. Eu também acho, eu fiquei surpreso. Eu imaginei que o América teria mais dificuldades no início do ano. É bem verdade, né, professor, que a tabela do América vai ficar mais difícil agora, né? O América vai ter o clássico do Cruzeiro, depois ainda tem o clássico contra o Galo. Então a tabela do América vai ficar mais difícil. Mas até agora, para mim, a boa surpresa do campeonato é o desempenho do América. Você sabe que para mim não é. Pode ficar à vontade, o programa Para mim é o Vila Nova. Por mais que seja no universo de 4 jogos, só liderar um grupo que tem o Atlético, que é o time mais poderoso do campeonato. Acho que diz muito mais sobre o Atlético do que pelo Vila. Não, mas o Vila também né? Mas olha só, estar brigando ali com Tombense e Atlético, pela condição de melhor do interior, sendo que Tombense e Atlético têm uma realidade muito diferente. São times de Série C de Campeonato Brasileiro. O Tombense ano passado jogou a B, o Atlético é uma SAF, com investimento, com estrutura, e o Vila Nova, que está aí num processo de se transformar SAF e que é bancado e mantido pelo Coimbra, né? O Vila Nova começa o Campeonato Mineiro com uma pontuação que, na próxima rodada, que é a mais importante do campeonato, porque a gente tem os 6 melhores times se enfrentando, além do clássico Cruzeiro e América, a gente tem o Atlético, que é o segundo do grupo B, pegando o Tombense, que é o segundo do grupo A. E o Vila, que é o líder do grupo B, pegando o segundo do grupo C, que é o Atlético. E o Cruzeiro e a América, que são os primeiros do grupo A e C, se enfrentando. O Vila, tá? Se ele vence o Atlético, ele já tira um praticamente da disputa. Aí vira quase que uma batalha entre ele e o Tombense por uma vaga na semifinal. Então eu acho que o Vila é, para mim, né, a grande surpresa, até porque o América é um time da Série B do Campeonato Brasileiro, e mais do que isso, né, que tem um elenco, quando a gente fala de Campeonato Mineiro, de qualidade. Du, e qual é o pior time do Campeonato Mineiro até agora?
Ih, rapaz. Acho que tem muitos times, assim, de nível parecido, sabe? De inícios ruins. O Democrata me decepcionou muito no jogo que eu vi mais atentamente, que foi contra o Atlético. O Pouso Alegre também chamou atenção. Muita gente fala do Atlético, né? Mas o Atlético já encarou adversários pesados. O Atlético jogou contra Cruzeiro e contra Atlético, né? Tem apenas 4 pontos, mas fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro. Segundo tempo, muito bom. Poderia ter vencido. Foi melhor que o Cruzeiro no segundo tempo e foi melhor que o Atlético no primeiro tempo. Fez um jogo bom contra o Galo. Acho que abriu o bico no segundo tempo, cansou. Foi muito intenso na primeira etapa. Então, dessa eu descarto o Atlético. É mais fácil falar quem tá melhor do que quem tá pior, porque a gente sabe como é que funciona o Campeonato Mineiro, né? O time tá ali com 3 pontinhos. Vence duas, entra na fase. Você já joga o outro pro buraco. Então, eu vou ficar... Do jogo que eu vi mais atentamente, talvez o que me decepcionou mais até aqui, mas que já venceu depois disso, foi o Democrata. Para você, professor? Léo, se a gente for olhar pela classificação, o Uberlândia é o único clube que não venceu nesse campeonato ainda, né? O Democrata, inclusive, esteve muito próximo da vice-liderança do Grupo C na última rodada, quando tomou o empate do Tombense, venceu por 2-0 até os 35 do segundo tempo e tomou 2 gols. Isso. Aí, realmente, um gol de pênalti e depois um gol no escanteio lá, todo esquisito, que o goleiro rebateu mal a bola e o Tombense chegou ao empate. Então, assim, o Uberlândia... Mas o problema é que essa fórmula, ela coloca os times jogando contra as equipes dos outros grupos, então tem um grupo mais forte do que o outro, é meio complicado. Mas, de toda forma, eu acho que, assim, 2 clubes extremamente tradicionais, né? Democrata e Uberlândia e o próprio Ipatinga, os 3 lanternas hoje são times de enorme tradição, né? O Ipatinga já foi campeão mineiro e vice 2 vezes, o Democrata já foi vice-campeão mineiro, o primeiro clube do interior a ser vice-campeão mineiro na era Mineirão. Até então era só Cruzeiro, Atlético, América, tá? O Democrata quebra isso em 91 e o Uberlândia, que é um time de enorme tradição. Eu acho que o Uberlândia é a maior decepção da história do futebol do interior de Minas Gerais. Tá numa cidade espetacular, uma cidade rica, é uma região muito rica e ninguém apoia. O Uberlândia não tem apoio, cara. Podia ser muito tem um melhor. Estádio espetacular. Podia ser uma equipe do interior forte, tá próximo de São Paulo. Sim, a decepção do Uberlândia não é nesse campeonato, não, ela é histórica. Já foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, 1984, revelando Vivinho, mas não era só o Vivinho, né? Tinha um timaço o Uberlândia, bateu o Remo na final. Então, quer dizer, o Uberlândia tem tudo para dar certo. Só não tem apoio. 6h40. Cruzeiro e América jogam no Mineirão. Alexandre Simões, o confronto de líderes do campeonato. O que esperar desse Cruzeiro e América de quinta, professor? Olha, pra te falar a verdade, eu espero um jogo bem aberto, porque a vitória é muito importante para os 2 lados, né? Como eu disse anteriormente, quem vencer praticamente não só garante presença nas semifinais do Campeonato Mineiro, como dá um passo significativo para ser o primeiro geral, o que garante a vantagem do empate, de 2 empates, ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, nas semifinais e na decisão, caso chegue até lá. E mais do que isso, tá? É a minha leitura da tabela hoje. Eu acredito que o primeiro colocado geral ainda vai encarar nas semifinais uma equipe do interior. Porque eu acho que os 3 times da capital vão ser os primeiros colocados das suas respectivas chaves. Odu, 2 treinadores que chegaram agora, vão se enfrentar, o Cauã de Almeida e o Larcamon. Mais uma vez, o Larcamon vai mexer ali atrás, porque não tem o Zé Ivaldo, que tomou o 3º cartão amarelo. E estão chegando reforços no Cruzeiro. O Vidalba já treinou hoje, quem sabe já ser relacionado, talvez, para o jogo, para o clássico contra o América. Como é que você imagina esse embate entre os novos treinadores aí, do? É um jogo bastante decisivo, né? Para as pretensões de colocação ali numa semifinal de Campeonato Mineiro, já que Cruzeiro e América vão bem nos seus grupos. Muito curioso em relação à formação do meio de campo do América. Se diante de um adversário com maior poder ofensivo, o Cauã vai manter o Alê ali como um cabeça de área, um primeiro volante. Marca pouco o meio campo do América, né? Assim, é talentoso. Sim. Quando a gente fala de Campeonato Mineiro, você tem o Alê, você tem o Juninho, mas você tem menos poder de marcação. E o meio de campo do Cruzeiro tem um cara que chama Matheus Pereira, né? Que precisa de alguém na cola dele. Cochilou, ele deita. O Matheus, ele não guarda posição.
O Matheus está no lado direito, está no lado esquerdo, se aproxima dos volantes. No jogo, agora, contra o Patrocinense, baixou demais para buscar essa bola, já que o Patrocinense estava muito fechado e ele tem um passe diferente. Então, eu fico curioso para a montagem desse meio de campo do América. E essa mudança que você citou no Cruzeiro, da defesa, talvez seja o ponto de interrogação na cabeça do Larcamón nesse momento. Porque você vislumbrar, e não é nem momento de cobrar titularidade, né? Time titular, né? É apenas o 5º jogo da temporada, o Larcamón chegando agora, ele ainda está conhecendo os seus atletas, mas se você pega as duas laterais, não tem dúvida, o Gol não tem dúvida, o Zé Ivaldo talvez seja o melhor zagueiro do Cruzeiro, o meio de campo... Romero. O meio de campo, Robert, talvez seja a interrogação, pode ser que o Robert ocupe aquele lugar hoje que vai ser de outro, mas o Arthur, nesse momento, não tem muito o que discutir, o Dineno muito menos, Matheus Pereira nem se fala. A discussão é Neres ou João Marcelo? E, sinceramente, Léo, acho que é um nível técnico bastante parecido. Não vejo o Neres jogando mal, igual muita gente, tem que sair porque o João Marcelo é muito melhor. O Neres não é daqueles casos, que o cara realmente cometeu falhas, mas as falhas, elas não são esquecidas nunca. Então, assim, até o dia que o cara joga bem, é legal e é sempre quem o torcedor vai pegar no pé sempre ali. Quem joga mais está sob risco. O que joga menos sempre é a solução. O jogador que está no banco, ele sempre vai ser a solução. Som Salvador me disse isso, querido Som, que hoje mora no céu. Mestre. O Som disse o seguinte: todo mundo que tá fora é melhor. Sempre. O cara que tá no banco, que tá pra entrar, é melhor. Porque quem tá lá dentro comete falhas. Quem não tá jogando não comete Exato, falhas. É isso. Então eu acho que é um nível técnico muito parecido, por isso o Larcamón ainda tá tateando. Tá testando ali quem que ele pode colocar como o parceiro do Zé Ivaldo, que não joga. Então não vai ser o Zé Ivaldo. Acredito que não vai ser o Palácios, né? Não. Palácios teve ali a oportunidade dele no primeiro jogo, sabe-se lá o motivo, físico ou não, até para o Larcamón observar, mas é uma oportunidade para Neres e João Marcelo jogarem lado a lado. Acho que perde o Cruzeiro sem o Zé Ivaldo, mas são dois zagueiros de nível técnico parecidos, acho que o Cruzeiro tá bem servido. Na quarta-feira, temos o Galo contra o Tombense, professor. E pelo que a gente sempre colocou, Tombense e Atlético eram as duas forças aí do interior. Quem seria a quarta força no Campeonato Mineiro? O Atlético já jogou contra o Atlético e agora vai jogar contra o Tombense. No que o Galo tem que melhorar, Simões? O que você espera que o Atlético apresente de mais pós-carnaval agora? Ô, Léo, assim, leitura que eu faço é que dificilmente o Atlético deixará de vencer a partida, tá? Pela qualidade que tem, o jogar em casa, né? O gramado favorece muito pro tipo de jogo do Atlético. Agora, o que o Galo ainda deve na temporada, e é o Campeonato Mineiro, que tem um nível técnico muito baixo, tá? É produção ofensiva. É criatividade, é criação, sabe? É ter volume de jogo ofensivo diante da qualidade e das opções de jogadores que tem. O Atlético ainda não alcançou isso, tá? Nesse Campeonato Mineiro e, claro, enfrenta sempre adversários que vêm com uma postura mais de marcação, por serem inferiores tecnicamente. Se a gente pegar até o próprio clássico entre Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro teve essa estratégia, mas, de toda forma, a produção ofensiva do Atlético neste Campeonato Mineiro ainda é muito, muito baixa. Se a gente pegar o primeiro jogo, o gol foi de falta. Se a gente pegar o jogo contra o Atlético, os 2 gols foram de bola parada. Todas as vitórias do Atlético foram em gols de bola parada. A criação ainda é muito pobre pro tamanho do time e pra qualidade do elenco. Du, o Atlético, eu acho que a gente pode dizer, começou devendo, porque já tinha um time pronto e a expectativa estava lá em cima, né? Agora, falei aqui agora há pouco com o Cláudio Rezende, o Filipão pode até não querer, como o Larcamón tá fazendo, de ir fazendo teste, mas ele tá sendo obrigado. Porque ele já teve que mexer no meio, já teve que mexer na defesa. É a 5ª escalação diferente do Atlético no campeonato. Ele mexe em peças, mas eu não vejo o Atlético tão engessado, igual muita gente tem dito, Léo. Primeiro que o Atlético, em 2023, o retorno, a grande dificuldade do Atlético era contra as equipes da parte de baixo da tabela, né? Equipes inferiores. E o Campeonato Mineiro, geralmente, o Atlético só pega equipes inferiores, pela qualidade do elenco que tem. Então ele vem apresentando essa mesma dificuldade contra times que se fecham. O Atlético tem muita dificuldade para quebrar, e isso é um problema, né?
É um elenco talentoso, com jogadores talentosos e com dificuldade de furar bloqueios. Times que se defendem bastante, se fecham com muita gente. É algo que o Filipão precisa explorar. E eu não vejo o Atlético tão engessado taticamente. Dando exemplos, o segundo tempo contra o Cruzeiro, o Filipão tentou usar os laterais como alas, mas teve problema de execução. No jogo contra o Atlético, no segundo tempo, o Atlético melhorou muito quando o Filipão faz uma troca. Traz o Batalha para fazer o papel de primeiro volante sem a bola e adianta o Otávio para pressionar a saída do Atlético. Acho que isso funcionou muito e o Atlético conseguiu ganhar o meio de campo, adiantando o Otávio e pressionando a saída do Atlético. A entrada do Patrick funcionou muito do lado esquerdo. Patrick entrou bem, cara que não havia aparecido ainda na temporada. O Filipão abriu mão em determinado momento de jogar com aqueles 4 jogadores de meio de campo, 2 volantes e 2 meias, trazendo o Igor Gomes para jogar mais centralizado. Aí ele faz algo que eu entendo, porque é o momento de testar, mas que eu discordo, que é tirar o Paulinho de perto do Hulk, abrir o Paulinho, jogar mais pelo lado direito, segundo tempo. Pareceu muito ali pelo lado direito. E você não acha que esse início do Paulinho, mais distante no Hulk no Campeonato Mineiro, inclusive reflete no Paulinho não ter feito nenhum gol ainda? Não? Acho que pode refletir, mas eu repito, por mais que eu discorde, se tem um momento que o Filipão pode testar, é agora. É o Campeonato Mineiro. Vale a pena? Ainda que vá sacrificar, cara, vale. O Campeonato Mineiro tem que fazer isso, criar alternativa, porque ali na frente pode ser que precise. Mas chega um momento do Campeonato Mineiro, por mais que seja teste, que você precisa de resultado. E contra o Tombense, o Galo precisa de resultado, porque não é o primeiro do seu grupo, vai vendo o Vila Nova que pode escapar ainda mais na tabela, então precisa vencer, é amplamente favorito. E é um jogo que dá para, por exemplo... o Otávio, que tem sido muito importante, quem sabe dar um descanso pro Otávio. Falei isso que hoje jogar Batalha e Edenilson. Sim, porque é um teste. Precisa ser feito. Dá mais minutos pro Scarpa. Scarpa tá visivelmente precisando de jogar. O Batalha precisa de jogar. E pelo pouco que teve no jogo contra o Atlético, ele é cara para ser titular desse time. Batalha é muito acima da média, muito bom jogador. Mas eu repito, o momento para fazer teste é agora. 6h56, vamos com as últimas da turma do bate-bola.